Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando tu acorda, como tu age no teu dia? Tu simplesmente faz as coisas no automático ou tu acaba pensando um pouco antes de agir? Pensa em questões simples do seu dia. Se estiver chovendo, eu vou sair com guarda-chuva. Se eu estiver com fome, eu vou fazer algo para comer. E se o filme for ruim, eu simplesmente vou parar de assistir. Até agora, os algoritmos que nós criamos são como um trem em uma linha reta que segue somente um trilho. Na primeira aula, nós criamos os trilhos, que seria entender o que é o algoritmo. Na segunda aula, nós adicionamos um pouco de carga nesse trem, que foi aprendendo um pouco melhor sobre as variáveis. E na aula de hoje, nós vamos ajudar o nosso trem a decidir em qual trilho ele vai seguir a todo momento. Hoje, vamos dar um cérebro ao nosso programa. Vamos ensiná-los a tomar decisões, a analisar situações e a fazer com que ele escolha o melhor caminho a seguir. Nós vamos aprender a estrutura de decisão mais importante de todas, a se e se não. Ou, como tu vai ver em qualquer outra linguagem, o if e o else. E como sempre, vamos esquecer aquele papo de sintaxe complicada, o negócio aqui é focar 100% na lógica de programação. Meu nome é Alisson, eu sou formado em Ciência da Computação, sou desenvolvedor há mais de 6 anos, sem enrolação, direto pro conteúdo. Imagina que você está seguindo uma trilha e acaba se deparando com um caminho a mais. Entre o caminho que você estava seguindo e esse caminho a mais, há uma placa. E essa placa é a condição. E o comando C é exatamente isso. O computador ele vai ver essa condição e ele vai fazer uma pergunta baseada nas nossas variáveis, onde ele vai esperar uma resposta de verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, ele segue por um caminho, mas se for falso, ele simplesmente ignora e segue o caminho que ele já estava indo antes. E eu vou te mostrar isso com um exemplo. Pensa em um jogo. O personagem vai ter uma variável chamada pontuação. Para passar para a próxima fase, o jogador precisa ter uma pontuação superior a 1000. Como que o computador faria isso? Vamos começar então criando a nossa variável pontuação, criar ela como integer. Aqui podemos simplesmente passar pontuação igual a 1000 e agora vamos verificar. Se pontuação for maior que 1000, vamos mostrar a mensagem: parabéns, você passou de fase. A condição aqui é pontuação maior que 1000. O computador vai olhar para dentro da variável pontuação e vai ver que a gente colocou o valor como 1000. E ele vai se perguntar: 1000 é maior que 1000? Não. Então ele simplesmente não vai mostrar essa mensagem e seguir a vida dele. Mas se mudarmos aqui para 1001, ele simplesmente vai verificar se 1001 é maior que 1000. Nesse caso, ele mostraria a nossa mensagem: parabéns, você passou de fase. Mas ainda há outras formas para você conseguir verificar e criar essas condições. E para fazer isso, nós vamos conhecer os nossos operadores lógicos. No novo documento aqui, nós já conhecemos o nosso maior que, nós também temos o nosso menor que, nós temos o nosso maior igual, nosso menor igual. Nós temos simplesmente o nosso igual, onde usamos 2 símbolos de igual e não um. E nós temos também o nosso diferente. Vou mostrar um exemplo para vocês. Se nós voltamos aqui a nossa pontuação para 1000 e simplesmente mudamos a nossa condição para pontuação igual a 1000, nós vamos ter o resultado de verdadeiro e vai mostrar a nossa mensagem. Se nós simplesmente mudamos para menor igual a 1000, ainda é verdadeiro, porque 1000 é menor ou igual a 1000. Se simplesmente mudarmos para menor, vai dar falso e ele não vai mostrar a nossa mensagem. E agora se colocarmos aqui como diferente, vamos mudar aqui para cima para 1002. 1002 é diferente de 1000? Verdadeiro. Então, nesse caso, o programa mostraria a nossa mensagem. Agora tu sabe como criar uma condição básica utilizando os operadores lógicos. Mas e se tu quiser fazer algo a mais? Imagina que você ainda quer verificar se uma condição é verdadeira, mas caso ela for falsa, você quer realizar uma ação. É aí que entra o senão, também conhecido como else. Basicamente, ele é o nosso caminho alternativo, ou o nosso plano B. Pensa no senão como um acordo completo. Se uma condição for verdadeira, faça a ação 1. Se for falsa, faça a ação 2. O programa vai executar a ação 1 ou a ação 2. Nunca as duas ao mesmo tempo e também nunca nenhuma delas. Ele é forçado a escolher
um dos dois caminhos. Vamos aproveitar e vamos atualizar essa nossa lógica de pontuação. Vamos passar aqui a pontuação como 800 e vamos verificar. Se a pontuação for maior que 1000, vamos manter a mensagem parabéns, você passou de fase. Mas caso a nossa pontuação não seja maior que 1000, nós vamos colocar o nosso senão e aqui vamos mostrar a mensagem. Você ainda não atingiu a pontuação necessária. Agora o nosso sistema está preparado para qualquer situação. Se a pontuação for maior que 1000, exibimos a mensagem parabéns, você passou de fase. Se não for maior que 1000, exibimos a mensagem você ainda não atingiu a pontuação necessária. E um detalhe importante que eu esqueci, ao fim das nossas condições, é sempre interessante adicionar o fim C, só para ajudar o computador a entender quando a nossa condição terminou e ele segue executando o sistema normalmente. Muito bem, agora tu sabe que para passar de fase tu precisa ter mais de 1000 pontos, e se tu ainda não tem esses 1000 pontos, você ainda tem que continuar tentando um pouquinho mais. Só que e se teu jogo for um pouquinho mais complicado? Se para passar de fase, tu tem que atingir os 1000 pontos e também conquistar nível 10. Às vezes, uma só condição não é o suficiente. E no caso do nosso jogo, nós precisaríamos ver uma condição a mais, onde as duas precisam ser verdadeiras. E é aí que entram os nossos operadores e ou. Aproveitando o mesmo exemplo aqui, nós poderíamos simplesmente adicionar um e nível do jogador maior igual a 10. O que isso nos diz? Nós precisamos ter uma pontuação maior que 1000 e nós precisamos ter um nível maior igual a 10 para então exibir a mensagem parabéns, você passou de fase. Quer um outro exemplo? Para receber um desconto em uma loja, você precisa ser estudante ou idoso. O mesmo desconto é aplicado para estudante e idoso. Nesse caso, você precisa que somente uma das condições seja verdadeira. E como vamos fazer isso? Utilizando o nosso ou. Vamos apagar essa parte do código aqui. Vamos criar as nossas variáveis estudante como boolean. Vamos copiar ela e criar a nossa variável idoso. Eu vou passar a estudante igual a verdadeiro e a idoso igual a falso. E agora vamos verificar duas condições. Se estudante igual a verdadeiro ou idoso igual a verdadeiro, falta um igual aqui, então simplesmente vamos exibir a mensagem desconto disponível. O que isso nos diz? A variável estudante está como verdadeiro, e como nós estamos utilizando um ou, uma das duas precisa ser verdadeiro. Se as duas forem verdadeiras, ainda assim vai mostrar a nossa mensagem. E caso nós não sejamos nem estudante nem idoso, o sistema não vai mostrar a nossa mensagem. O estudante está como falso. Falso não é igual a verdadeiro. A nossa condição ou ainda permite olhar para o outro lado para ver se essa condição é verdadeira. O idoso também é falso. Falso não é igual a verdadeiro. Então, desconto disponível não vai ser exibido. E para finalizar o nosso programa, nós podemos simplesmente dar um senão, print, desconto indisponível. E vamos colocar o fim C no final. E hoje o seu cérebro de programador ganhou mais uma ferramenta, que é a capacidade de tomar decisões. Aprendemos hoje a usar o C, que executa uma ação caso uma condição seja verdadeira, e se essa condição não for verdadeira, nós temos o senão, que executa o nosso plano B. Com os operadores maior, menor, igual, diferente e ou, nós conseguimos criar condições mais complexas para melhorar ainda mais a tomada de decisão do nosso programa. E hoje a missão que eu deixo, de novo, não envolve escrever código ainda. Eu simplesmente quero que tu observe as decisões que tu toma no teu dia a dia e começa a detalhar um pouco melhor elas. Tenta descrever elas no formato C, não. Um exemplo seria se você estiver andando na rua. Se o semáforo para pedestres estiver verde, eu ando. Se não, eu espero. Pratique essa forma de pensar e você vai perceber que tudo na programação vai ficar muito mais simples. Na próxima aula, vamos aprender a fazer com que o computador repita tarefas para a gente. Nós vamos falar sobre os laços de repetição, os famosos loops. Se tu tá curtindo essa sequência de vídeos, eu peço que se inscreva no meu canal, deixa o like e simplesmente comenta se tá gostando ou se não gostou. Tamo junto!